bom a gente ter essa noção de que um pouco a gente vê e muito a gente não vê. Então, como ontem a gente conversou, o espaço é sempre maior do que o conteúdo. Então, a gente faz contato com alguns conteúdos e diz, eu sei, mas o espaço é muito maior. Então, tem muita coisa que eu não vejo, portanto, eu não sei. Mas aquilo que eu não vejo e eu não sei, colabora, participa, compõe. Então, a gente reverencia isso também. Aquilo que a gente nem imagina e está colaborando para a nossa vida acontecer, né? Do jeito que ela está acontecendo. Então, nesse momento, agradecemos aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê, que está nos permitindo esse encontro. E aí a gente já vai exalando. Vamos encontrando o nosso chão. Então, vamos tomando os elementos do nosso próprio encontro, como nós olhamos ontem. Nosso corpo é o próprio caminho para aquilo que nós vamos realizar dentro da vida contemplativa. Então, tudo começa pelo corpo. Nós, como consciência presente, nos reconhecendo por dentro do corpo nesse instante, tomando o corpo como essa âncora para estar aqui e em nenhum outro lugar. Estar aqui, agora e em nenhum outro tempo. Quando o corpo é o caminho, quando o corpo é tomado como a própria instrução da nossa meditação, o primeiro elemento é a base. De baixo para cima, nós assentamos, aterramos, exalamos, tomamos a ação da gravidade como uma colaboradora que vai nos oferecendo o lastro para que esse assentamento seja profundo. E nisso vai surgindo lastro para a nossa própria presença, para nós reconhecermos que esse é o lugar para estarmos, nem no passado, nem no futuro, mas apenas aqui. E você respira conscientemente. Cada movimento da respiração, você reconhece, você participa, você experimenta, vivencia. Então você se dedica bastante delicadeza, detalhe ao estabelecimento dessa base. Sem ela, a meditação não se abre. Não. Todo o peso no alto, cabeça, pescoço, os ombros, o alto das costas, braços, mãos. Desfazendo todas as tensões. Desfazendo toda a prontidão
para o movimento, para a interação. E a base vai ficando grande, densa e ao mesmo tempo profunda, como uma montanha, como uma grande árvore. Ah. Se os pensamentos surgirem, exale para eles, dedique exalações, e aí retorne, traga a atenção de novo para o corpo assentado. Esse é o seu foco, seu remédio para a distração. Você respira e sabe que está respirando. Você está sentada, sentado, e experimenta isso diretamente. É uma entrega, você está se entregando para a terra. Está entregando o seu corpo à condição natural, o corpo da terra. Nós estamos consagrando a base do nosso corpo, como a base da nossa prática, da vida contemplativa, da meditação, do estado desperto. Faça essa união, preencha toda a sua base com presença. Presencie o corpo assentado. E vá fazendo o exercício de espelhamento. De tempo em tempo, se reconheça como essa presença agora, assentada na sua condição sutil de espacialidade. O corpo vai nos mostrando isso. E com essa base estabelecida, presenciada, agora tome consciência da sua altura. Traz o umbigo um pouquinho para dentro, sem exagero. Unifica a base do tronco. Vai surgindo um apoio e um impulso para que a coluna venha crescendo. Tem essa âncora. Desde a âncora, ajustes bem sutis, delicados, internos, e o tronco cresce. Queixo paralelo ao chão, mas ligeiramente para dentro, sem tombar a cabeça. É só um leve recolhimento. Você alinha as costas, as vértebras. E agora tem essa sensação de espacialidade.
acima da cabeça, ao redor do corpo. A montanha toca o céu. A árvore toca o céu. O nosso corpo toca o céu. E agora são as inalações conscientes, confirmando essa espacialidade. Tome o ar e exale. Sinta o chão, sem perder o chão. Vai fazendo o espelhamento. Veja como a verticalidade do corpo e essa experiência do espaço acima e ao redor muda a condição da presença, a sua presença agora, assentada e mais calma. Reconhecendo um espaço maior, mais claro. Ah. Ah. Intimidade, você está agora intimamente ligado a essa experiência. Ele se abra para o que o corpo está te mostrando. Presencie. Não. Qualquer outra experiência que não seja esse envolvimento com o corpo, exale, volte para a base. Mantenha-se atento e presente para o corpo. Essa é a sua meditação nesse momento. Uau. Em algum momento, quando você sentir base e a coluna ereta, mais integrado, essas duas qualidades integradas, traga para o coração essas qualidades. Então, gira os ombros para trás, separa um pouquinho os braços do tronco, se fossem asas, né? Ventilando axilas.
E depois desce o alto das costas, braços, relaxa as mãos. E deixa o coração receber essa experiência de base. Deixa o coração receber essa experiência de espaço, de altura. Deixa ele receber o ar que sai, o ar que entra. Ah. Ah. Não há nenhum esforço. Você só está usando essa liberdade, essa mobilidade da consciência. Se envolver com o corpo, suas qualidades, e descansar nisso. Você é apenas uma testemunha. Vá se reconhecendo como essa testemunha, recepcionando o que se move. Deixe ir e vir o que tem por natureza ir e vir. Permaneça naquilo que não vem e não vai. Você, consciência presente. Sempre presente. Ah. E agora, com bastante delicadeza, os olhos, cada um no seu tempo, vai se preparando para essa abertura, iniciando pela frestinha, a luz de fora vem devagar, se encontrando com a luz de dentro, a luz da própria consciência, nenhuma pressa, rosto bem relaxado. O olhar panorâmico não é um olhar focado em nada, uma esfera à frente. Você vê acima, abaixo, de um lado e do outro.
nos seus olhos a qualidade da base. Calmo, é um olhar calmo. A qualidade da altura é um olhar receptivo, abrangente. E o coração, essa disponibilidade para o que está aqui. É isso. Nada especial. Só a presença. E desde esse lugar, qualquer coisa pode acontecer. Bom dia. Bom dia. Ah, como estamos hoje? Dormiram bem, passaram bem, tiveram pesadelos, sonhos. Algo que vocês queiram compartilhar, perguntar, comentar, se queixar, por que não? Isso, é bom que a gente queira, eu fico feliz que vocês queiram, porque não, né? Temos 2023 inteirinho pela frente, finais de semana, feriados, a gente inventa qualquer coisa. Vamos lá para Ponta Grossa, né, em algum lugar bem bacana. Lá tem, não tem? É. Então, vamos fazer isso. Nós estávamos conversando, né, ontem. Ai, sobre a nossa obsessão, né? Nós somos seres obcecados pelo movimento. Nós somos seres, estamos, não somos, nós estamos obcecados pelo movimento, pelos resultados daquilo que a gente põe em movimento. E é aqui, por incrível que pareça, né? Porque parece que a gente se movendo, parece que nós exploramos o mundo. Ah, que liberdade maravilhosa! Pensar qualquer coisa e tudo, me mover em qualquer direção, botar o dedo em tudo. Isso parece expansão, parece crescimento, parece, né, explorar o mundo, enfim. O que que acontece? Que acontece o efeito contrário daquilo que a gente aspira, daquilo que o nosso coração deseja. Aqui a gente sofre uma limitação, né? Uma limitação da nossa, te limita a nossa percepção da vida, da realidade e de nós mesmos. Então, a vida contemplativa, ela apresenta um universo de paradoxos para aquilo que a nossa cultura nos oferece, né, como experiência de vida, nos propõe como experiência de vida. Então, quando a gente para, como a gente acabou de fazer agora,
A gente recolhe o corpo, né, do seu espalhamento, a gente toma a nossa potência criativa e deixa ela só aberta, sem aplicá-la em nenhuma experiência. Quando nós, como consciência, também não estamos aplicados em nenhum tipo de relação, a gente só se abre como uma flor se abre no jardim, a gente só está assim, ó. Se nós nos dedicarmos ao longo da nossa vida para essa experiência, é aqui que a expansão se dá. Aqui o próprio corpo, ele ganha um assentamento, ele não está limitado. A experiência que a gente pode ter no começo parece que eu estou numa camisa de força. E o meu corpo quer ir para lá, quer ir para cá, quer se mexer, quer coçar, quer comer. Quando nós conseguimos organizar o corpo nesses 3 lugares, base, crescimento, a abertura, o sopro, o corpo começa a... Ele mesmo está assentado na sua natureza, como todos os elementos que nascem da terra. A montanha assentada na sua própria natureza, as árvores assentadas na sua própria natureza, os animais, né? Os animais são maravilhosos, tirando os pets, que eu já tenho um pouco de dúvida, mas eles não duvidam da natureza dos seus corpos. Um pássaro não duvida da sua liberdade de voar. Uma minhoca não duvida da sua natureza de penetrar profundezas, fazer o que tem que ser feito. Qual é a natureza do corpo humano? Ah, nós não nascemos para sermos operários, não nasceu para trabalhar em fábrica. Na padaria dá para ir, né? Na fábrica. Tem uma padaria aqui em Curitiba que se chama Fábrica. É, né? Lá, eu acho que lá é legal de comer um pão com manteiga. Então, a gente criou uma história, né, de movimento, de produção, de interação, que não leva em conta a natureza do nosso corpo. Não só não leva em conta a natureza do corpo, como nem sequer imagina que por dentro desse corpo reside algo que transcende o próprio corpo, que é a nossa consciência. A gente não só não consegue entender a natureza do corpo humano, como nem toca essa dimensão transcendente da consciência que nesse momento dá vida para esse corpo, toma esse corpo. A gente está fazendo algo assim que... eu sempre procuro falar isso para as pessoas. Isso é raro. Isso é ousado. A gente tem um obstáculo inicial, né, de se sentir limitado numa postura, numa atenção que precisa ir para certos lugares e sustentar essa atenção. Mas esse é um remédio, né? Todo remédio no começo, ou ele é amargo, ou a gente esquece o horário, né? Essas coisas, tem aquilo, até o remédio. Aí quando a gente está bom, né? E daí fica difícil de
se desligar do remédio. Daí o médico diz, você já está de alta, né? Mas daí a gente já lembra, nossa, essa hora eu devia estar tomando remédio, nossa, nessa hora eu deveria... Porque aquilo já fica incorporado. Então vai acontecer isso com o nosso exercício, né? Esse trabalho de trazer o corpo para para esse alinhamento, para esse eixo entre o céu e a terra que nós estamos vendo aqui, para esse envolvimento da consciência com esse corpo, nessa organização. Isso vai sendo feito ao longo dos dias, várias vezes, para sempre. E daí aqui começa a acontecer algo inusitado e surpreendente. A gente vai se sentir expandindo, a gente vai se sentir conectados com a vida. Impensável acontece. Aquilo que a gente sempre procurou, se movendo, consumindo, interagindo, interferindo, ocorre quando a gente não fez nada. E um dos tópicos, né, que estava no nosso programinha, né, desse final de semana era a perfeição da ação. Então, a perfeição da ação é quando a gente tem por dentro a confiança de que não há nada para fazer. Olha os paradoxos, como eu falei, né? O corpo entregue a sua natureza, a consciência entregue a sua natureza, o ser humano ele encerra a sua jornada. Mas ele está vivo ainda, né? O corpo continua pulsando, a gente continua conectados à rede, né, à teia da vida. Então o movimento vai surgir inevitavelmente. Mas a sensação de que algo precisa ser feito para que a nossa vida tenha sentido, isso simplesmente evapora. Como se daí tem umas fotinhas ali, depois eu quero falar sobre elas, né? Mas especialmente essa mulher em pé, aqui vermelha, linda, pegando fogo, ela tá com um dos pés tocando um corpo lá no chão. Depois vocês olhem, tem um corpo lá no chão. Então alguma coisa morreu. Alguma coisa morreu para esse corpo cheio de energia, destemido, assim, tomado pelo fogo da vida, pela paixão da vida. Esse corpo, ele nasce, ele brota, ele incendeia, porque a, a vida humana, como a gente concebia, ela simplesmente cai por terra. Uma aceleração, uma urgência, um desespero, que a gente nem percebe. Parece que isso é só a vida dentro de nós, nos levando para cá e para lá. Mas existe um desespero. Todo ser humano, em algum nível, está desesperado. Sim. A gente pula da cama desse jeito. Mas o que o nosso coração anseia é esse encontro, né? Com esse momento, com esse repouso. Não há nada a fazer.
mas as coisas serão feitas. E aí, essa qualidade da presença, que não precisa fazer nada, mas tem a habilidade para fazer qualquer coisa, isso vem por dentro. Vem por dentro do pão que a gente amassa e assa, né? Vem por dentro das plantas que a gente semeia e nasce, vem por dentro das formas que a gente pode criar e oferecer, nas várias artes, nos vários serviços, servires. Então surge um perfume por dentro daquilo que a gente realiza, magnetizando a forma gerada, de forma a convidar as outras pessoas a também repousarem. Daí isso é magia, isso é bruxaria. Aí dentro de cada pão assado, vai o cheirinho do repouso primordial. A pessoa acha que está comendo um pão e relaxando por causa daquele gostinho, que também está ali, né? Mas ela diz assim, nossa, eu poderia morrer agora. Ela nem sabe. Quem fez esse pão? Que receita é essa? Você até passa a receita, mas na verdade você está passando a receita lá na tua meditação para ela. Do coração. É. Aí a gente pode fazer qualquer coisa, gente. Qualquer coisa pode ser feita quando você descobre que nada precisa ser feito. Aonde você estiver, algo vai acontecer, porque os teus pés vão estar plantados no chão e você vai estar se sentindo completamente livre, receptivo a fazer algo ali. Muitas pessoas. E os convites vão vir. Sei lá para quê, mas nós, como presença, teremos a clareza de como responder aos convites, como participar daquilo que vai sendo oferecido. Mas não tem delícia maior do que a gente ter esse descanso no coração. Nada fazer. Isso não pode ser um pensamento, né? A gente não pode dizer nada a fazer. A gente tem que sentir que não há nada a fazer. E como é que começa? Pelos pés. A gente tem que ir lavando os nossos pés desse hábito, né? Se mover de forma rasteira, rápida e rasteira. Nós estamos aqui consagrando o nosso corpo para que ele seja esse convite constante. Para estar presente, mesmo na Terra, mas para esse lugar sutil da consciência. Querem comentar algo, perguntar, duvidar, se queixar? Alguma coisa? Aqui, lá? Se você quiser deixar o grupo, né, para você. Se não, a minha ideia é seguirmos pelo corpo, né? Eu trouxe hoje mais algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês. Que vão nos apoiar, deixar o pé cada vez mais vivo, sensível, né, no sentido de perceptivo, é um pé que reconhece o chão onde ele está pisando, é um pé desperto. Então, a ideia daquele olho, né, que abre um olho lá no nosso pé.
ou seja, ele tem presença, ele está completamente integrado à nossa consciência. Onde a gente falou desse casamento, né? Você quer fazer esse casamento, a consciência e o corpo unidos, né? E um ajudando o outro a encontrar a sua própria natureza. Então, eu pensei a gente iniciar relembrando o massageamento, e daí eu vou mostrar as outras coisinhas que eu trouxe para, se vocês quiserem, depois vocês podem ter isso nas suas vidas. Bruninha, você não quer sentar aqui na câmera e ir fazendo o negocinho pro pé enquanto eu... Ó, Bruninha trouxe óleo, mas é menina danada. Ai, pode, então. Isso. Então, escolha um dos pés. Já que são dois, um tem que ir primeiro. Aí vocês vão olhando a Bruninha ali, eu vou olhando vocês. Então, o primeiro movimento é tomando o pé, né, e amassando o pé de cada dia. O pé nosso que está no chão. Já vai começar a fazer uma oração, né? Então, a gente vai tomar o pé e vai massagear. Vai visitar conscientemente esse lugar. Então, as mãos vivas, muito mais usadas do que os próprios pés, vão ali e relembram, né? Elas querem isso. As mãos e a consciência vão até os pés e a gente vai visitar cada cantinho. Então, a gente quer sentir temperatura, textura, volume, forma, estrutura. E vai visitando ali com a pontinha dos dedos, com a palma das mãos. Gostosura. E se as mãos estivessem dizendo, você pode, você pode. E a palma mexe, estica, pressiona. Amassar o pãozinho, né? Isso, é amassar o pãozinho de cada dia. É gostosura, né? Que fica com a massa ali. Ah, na verdade, né? Uma massa aí. Esse é um primeiro movimento, né? Uma primeira aproximação. Depois a gente tem os soquinhos, lembra? A gente fecha a mão oposta em punho, põe o polegar embaixo dos outros dedos e bate. Explore. Sobretudo o calcanhar. Pode dar uns soquinhos mais intensos. Depois do pé pode fazer isso, né? Ó. Soco que você dá no chão, chega lá no topo da cabeça. Né? Então, essa é a ideia. Esse soquinho percorra todo o corpo. Então, bate na base dos dedos, no arco do pé, no calcanhar. Isso. Com vontade, com ganas. Depois do soquinho, lembra? A gente pode pegar esse soquinho ali do pé, no tornozelo, e a gente pode fazer isso na cadeira, Ed, se estiver desconfortável, ou tem o fiz na cadeira. É bom. Quer cadeira? Isso, ó, isso na cadeira. Importante que a cadeira seja uma amiga nossa, nem que seja. E ainda que a gente esteja lidando com o pé, como eu falei ontem, toda a base está envolvida, né? Sim. Com isso, a gente comunicou o pé, ó, algo vai acontecer, tá? Se liga, eu estou me aproximando. Aí, os dedinhos da mão em pinça, nós agarramos ali a ponta do dedo, mais ou menos até a raiz da unha, e a gente puxa, a gente quer o dedo longo, e depois parafusa. Então, nós agora estamos tentando
trazer espaço de novo e mobilidade nas articulações, nesse conjunto de ossinhos, né, que estão ali reunidos para estruturar, mas permitir movimento, permitir mobilidade. E como é que estão esses dedinhos? Vai do dedão para o dedinho, depois vai voltando do dedinho para o dedão. Uhum. Então, o primeiro é em cada dedo, criar espaço. E agora, entre os dedos, criar espaço. Puxa e estica. Puxa e abre. Sente a pele entre os dedinhos ali, ficar bem esticadinha. Se fosse rasgar, mas não rasga. Pelo menos não está rasgando. Até onde eu sei. Vai do dedão pro dedinho, volta do dedinho pro dedão. A gente quer, ontem a gente já fez o trabalho de enraizamento, então isso aqui tem um propósito. Agora, ó, segura o dedão, vai lá no dedinho e abre tudo. A gente quer esse pé, ó, a gente quer essa base alargada quando os pés tocarem no chão. A gente quer isso. Aumentar a base, estabelecer isso. Aí, feita essa abertura, a gente vai lá com delicadeza. Os dedos das mãos entram entre os dedos do pé. Abraçamos essa base. O tornozelo está paradinho, ó, eu não estou mexendo no tornozelo. Eu quero mover só a base. E amplitude. Agora investigue isso. Quais as direções possíveis? Estimule. Sim, Pezinho, você pode. Tudo aí aberto, com potência. Eu te quero vivo. Lembra, você está consagrando. Está bem presente. Vai voltar, a gente vai reconhecer o pé como um portal. Exala. Se você quiser, você pode daqui, ó, já abraçado, fazer um movimento com o tornozelo daí. Aí você reconhece, ó, que são movimentos bem específicos. Uma coisa é mover a base dos dedos, a outra é mover o tornozelo. Mas quanto mais mobilidade tem a base dos dedos, mais mobilidade vai ter o tornozelo. Tá ligado? E aí a gente pode tirar os dedinhos da mão, dar uma aliviada ali, porque não é pouca coisa, né? Isso aqui não é pouca coisa. Dá uma enroladinha ali na ponta do pé, tatu bolinha. Sim, bem. Voltando aqui. Isso, solta. Aí pode dar uma chicoteadinha. Se alguém sentir que ficou forte, intenso para o joelho, para o quadril, dar uma esticadinha. Se ele precisar levantar, sejam bastante conscientes do que ocorre, do que precisa ser feito. Tem mais, né? Vocês sabem que tem mais. Ó, isso que a Bruninha faz, aí é bem bom, ó. Estica, bate os joelhos no chão, dobra, joga de novo a perna. Maravilhoso. Isso. O Ezio levantou. Isso. E aí vamos voltando. Dá esse alivicinho, né? E alonga as pernas. E a próxima série é intensificar a flexibilidade
na base dos dedos, a gente vai fazer o movimento da dobradiça e do zigue-zague. É isso, né? E se abre e fecha. Vai passeando em diferentes pontos da base. Isso. Hum. Pode brincar um pouco, né? Com o dedão e dedinho. Leva um para cá, um para frente, outro para trás. E esse outro exercício é quase massageamento. Então, a gente põe esses dedos, né? Os 4 dedos aqui no peito do pé e os polegares na base dos dedos, a gente estica. A gente quer esticar a pele aqui da base dos dedos. Né? E depois, se você quiser, você pode tentar fazer o contrário. Ó. Fechar, levar o dedão para dar um beijo no dedinho. Pode juntar a base do dedinho com o dedão. Tenta fechar, se fosse um rolinho primavera. Gostoso. Magra para mim, que é japonesa, né? Ela faz. Nossa. Ai, Fica louca, Camila. vamos marcar um almoço, né? Isso. Eu vou trazer. Isso, a gente folgada. Bom, mexemos na base, mexemos já um pouquinho no tornozelo, então a gente explora. Se há possibilidade de joelho e quadril nesse momento, a gente tenta dar uma exploradinha nessa postura do lótus. Então, o pé pode dar uma olhadinha no céu também, esse momento inusitado para uma base que está o tempo todo em contato com outra base, a gente dá espaço para ele. Fazemos isso no intervalo, né? Mas sabe, que tem um segredo, sabe? A gente normalmente acha que o joelho não desce porque tem problema no quadril, ou o joelho está duro. Tá, essa descida do quadril, ela só pode começar quando a base dos dedos do pé giram. Se o pé estiver duro, vai ter um movimento que vai travar o resto da mobilidade. Então, a gente começa pela base dos dedos, daí começa a abrir o tornozelo, aí o joelho também vai, de alguma forma, se adaptando a essa flexão, e depois vem o quadril. Então, se dediquem, que é um trabalho em conjunto, que se a base dos dedos for esquecida, não vai descer, ela vai travar. Pode ficar trabalhando o quadril a vida inteira, o joelho, mas se a base não for tocada, não vai ter conforto, não sentar assim no chão. Muito bom. Vamos colocar os pezinhos no chão e dar uma olhada qual é a diferença? Se há uma diferença?
Vocês começam a sentir como o pé se esparrama pelo chão? O pezinho, quando nasce, se esparrama pelo chão. Ele está na bastante. Isso vai chegar, vocês vão ver. Se imediatamente começa a circular pela perna, vocês vão sentir quadril assim, nascendo também. Vai vir uma vida, uma nova vida para essa região. Tudo porque você agora tem esses pés mais vivos. Sensação que esse aqui esparramou, esse aqui é o cascão. Né? Isso, compacto, né? Superficial. Gente, vamos para o outro? Vamos amassar o pé de cada dia. Respirando, presenciando, visitando, reconhecendo. Então, às vezes a gente pode estar construindo pilares, né, de uma casa, de um templo, de um local de trabalho. Aqui a gente está seguindo um pilar da nossa prática. Os pés vão ser a base do nosso exercício. Olha que importante o que a gente está fazendo. Consagrando. Os soquinhos. Só para levinha. Os dedos. Pinça. Puxa. Parafusa. Puxa. Parafusa. Bem animadão. Foi falar dele, né? Espaço. Abre os dedos. Faz uma abertura final bem boa.
Puxando o dedão para um lado, o dedinho para o outro. Segura. Aí, os dedos da mão. Explora. Você pode aproveitar esse abraço, uma abração da base dos dedos, e mover o tornozelo. Você vê cada um desses lugares, a base e o tornozelo. Saiu. Enrola. Dá uma chacoalhadinha. Se precisar ainda, faz um intervalinho só para relaxar joelho, quadril, coluna, mãos, as mãos também recebem bastante trabalho. Cada um no seu tempo vai retomando. Dobradiça, zigue-zague, completando. Como eu falei, se vocês se dedicarem a toda semana, fazer algumas vezes, vocês vão ter um retorno muito rápido. O pé, ele é muito generoso, o corpo inteiro é muito generoso. Só a gente oferecer, ele devolve. Então, aqui é a mesma coisa, explore inconscientemente a amplitude de movimento, de liberdade entre uma base e outra. Esses vãos, esse vão que existe entre uma base e a outra. Então, com o tempo, os ossinhos vão se acoplando, eles vão se unindo em duplas, às vezes triplos encontros, e a gente vai perdendo mobilidade. A gente quer de novo. Cada articulação tem o seu lugar e mobilidade entre elas. Faz o zigue-zague também, frente para trás. Leva o dedo para frente, o dedão para frente, o dedinho para trás. Aí pode esticar, lembra? Os polegares, a gente estica bem a pele da base. E daí pode fazer o contrário também, tentar enrolar o pé, levando o dedinho na direção do dedão, a base do dedinho para a base do dedão.
Tenta dobrar o pé no meio, se for possível. E completamos. Vamos completar esse giro. Uma das mãos abraça o peito do pé ali pertinho dos dedos, na base dos dedos. O outro abraça o tornozelo. E a gente leva a sola do pé para ver o céu. Esse é o pé do silêncio. O pé no silêncio. Desfaz e vamos ficar de pé. Pés paralelos. Nós vamos já fazer agora raízes superficiais e raízes profundas. A gente vai lembrar o exercício de ontem. Pode ficar aí, pequeno, pode? Pés paralelos significa a largura do quadril. Se você tem dúvida, junta os pés, 45 graus na frente, e leva os calcanhares no mesmo ponto da base dos dedos. É importante que a pontinha dos dedos esteja apontando o máximo possível para frente, não é para os lados. Isso. E agora, tente trazer toda a estrutura que você foi permitindo, né? Quando as mãos vão lá e abrem os dedos dos pés, flexibilizam a base dos dedos, é para isso. É que agora você abre os dedos no chão. E você mantém a base dos dedos aderidas ao chão, pressionando o chão, colando no chão. Os calcanhares, você faz um balancinho, que você não esteja completamente jogada para frente, nem jogada para trás, mas que essa estrutura toda e a musculatura dos pés estejam todos envolvidos na tua pisada. Vamos fazer uma perna de cada vez. Então, perna direita, com as raízes superficiais estabelecidas, agora você vai aprofundar isso. Você vai encaixar o joelho direito, trazer ele para dentro, empurrando ele para trás, contraindo firmemente a coxa, como um anel que envolve o fêmur. Vou contrair tudo. Contrai glúteo, se for possível, e já tenta trazer um umbigo para dentro. Tenta tonificar aqui o baixo ventre. Quem tem familiaridade com contração de esfínteres e períneo, pode até reunir isso. E aí agora empurra, joga toda essa contração para baixo de novo. Pisa fundo, pisa forte, pisa com vontade. E isso, relaxa. Vai para a esquerda agora. Já vai primeiro o pé, contacta, lá, pé, chão, ativa. Vai contraindo o joelho, esticando o joelho, rachando. Vai contraindo a coxa. Baixa o ventre. Se puder, o glúteos, baixa o ventre. Esfíncter e períneo. Se for possível. Veja o que cabe no corpo e na consciência. E aí, pisa, pisa, pisa.
E relaxa. Os dois pés, abra bem os dedos de novo, sente a base dos dedos, os calcanhares. Raízes superficiais precisam estar ali, você já está pisando. Vai esticando os dois joelhos, contraindo coxas, glúteos, umbigo para dentro, tonifica esse abdômen. Se couber, esfíncteres e períneo apertados, tonificados. Pisa, pisa. E relaxa. Esvaziando o tronco vaso, tomba a cabeça, alonga a nuca, trapézio, desarma os joelhos desarmados, vai desmontando o tronco, peça por peça, tomba a cabeça, e todo o restante vai junto. Pendure os braços, mãos bem soltas, pesadas, mergulhando na terra. Pés vivos. Exala, exala. Todos os excessos, tudo que você segura. É a sua entrega, você se rende. Você se rende à terra. Agora pisando, força nas coxas, tonifica o abdômen. E desde o chão, o nascimento da sua verticalidade. A cabeça é a última. A última a ganhar o seu lugar aqui no alto. Pisa, pisa. O espaço claro, acima e ao redor. O chão profundo. Gire os ombros para trás. Afasta um pouquinho os braços do tronco, ventila as axilas. Dessolta, volta a soltar os braços. Muito bom. Abre os olhos.
Dê uma voltinha pela sala, deixando que os pés caminhem, e você, como presença, está testemunhando essa caminhada. Testemunhe cada passo. Ai, exala. Continua se entregando para a terra. Cada passo. Sempre com ela. E você lembra que a qualquer instante você pode parar. O caminho não é reto, porque não há onde chegar. Aonde você estiver é o lugar da sua presença. E depois que para, a potência do movimento segue disponível. A qualquer instante você pode voltar a andar. E você segue presenciando os passos. Muito bom. Vamos retornando para os nossos lugares. Estamos indo bem? Lembraram do exercício? Então, esses exercícios sementes são a nossa oração. Normalmente, quando a gente pensa em oração, a gente tem uma liturgia. A gente tem letras, palavras, frases, pensamentos. Como nós vimos ontem, a gente vai tentar agora estabelecer uma prática sem linguagem escrita, para que a gente não traga a mente o tempo todo como uma protagonista do que ocorre. Então, aqui a gente está estabelecendo uma oração através do corpo. Então, cada vez que a gente fizer esses exercícios, é uma consagração. Eu estou trazendo a minha presença para dentro desse corpo, nesses lugares específicos, para que eu possa beber dessas qualidades e me lembrar de quem eu sou. A gente pode fazer isso todos os dias, ou nos dias da semana que você conseguir encaixar esse exercício. Daí eu trouxe aqui esses elementos, são as bolinhas. Isso aqui tem um nome, eu esqueci o nome. Hã? Não sei. Esse aqui, gente, ó, lembram? Esse aqui eu tenho mostrado para vocês também, né, nos nossos encontros online. Alguém já tinha falado do nome dessa coisinha, dessa almofada aqui, mas eu esqueço. Daí eu trouxe também as bolinhas, tá?
E esse props, que é um bloquinho do Iyengar. Esse aqui é de madeira, compacto, bem pesadinho, perigoso. Mas a gente tem esses que são de borracha, de isopor, sei lá. EVA, tá? São mais leves. Qualquer um deles está bom. Então, as bolinhas, elas são maravilhosas para a gente tonificar, né? Depois, se vocês quiserem experimentar, aqui, ó, a musculatura. E quando eu pressiono, ó, eu posso agarrar a bolinha. Olha só. Aqui a gente pode sentir claramente o que é a base dos dedos, como músculos que podem fazer força. Né? Posso trazer o calcanhar, o arco do pé. Isso vai massagear também. Então, aqui a gente massageia e tonifica. Então, se vocês quiserem experimentar, isso é uma delícia. Desde que eu descobri as bolinhas, elas são minhas companheiras de viagem, na minha casa. A fita também, para onde eu vou, eu levo uma fita. Então, alongar as pernas, tonificar os pés. E daí tem esse negocinho aqui, essa almofada, né, de ar, que também vai massagear. Tem esse lado que é mais violento aqui, né? Espinhos todos, mas tem esse outro lado aqui que ele é um pouquinho mais ameno. Daí você pode ir fazendo tanto de um lado como o outro. Aqui, para quem tem dificuldade com equilíbrio, pode apoiar uma das mãos na parede. Mas se não, você coloca um pé. Você pode começar com um pé. Né? Você pode ficar aqui na pontinha do outro pé e experimentar uma pisada. Fica na pontinha do outro pé no chão, e aqui você pisa. Isso aqui também vai acordar a tua percepção de que você tem força para pisar. Não está simplesmente, né, encostando o pé no chão. Você pode pisar, pressionando, empurrando. É isso que vai trazer a sensação para todo o sistema de que há profundidade na terra, há profundidade no que você faz, há profundidade na sua presença. E depois a gente pode devagar, né, ir ganhando coragem, colocar os dois pés. Aqui, ó, a gente ainda, né, traz a força aqui para o abdômen também. Pode brincar, ó. Tens um lado, volta, isso outro. Tá bem? Vocês podem experimentar isso aqui também. Isso aqui certamente tem aqui como é que é o nome das lojas? Tem Decathlon, bastante muito online também. Online, né? Vocês vão encontrar. Material de trabalho. Sim, isso, de fisioterapia, né? Vocês vão encontrar. Tá? E o bloco, daí tem um para cada um, tá? O bloco é para o fortalecimento das coxas. Olha, quando vocês podem, a gente vai colocar o bloco entre as pernas, aqui na raiz da coxa. E daí a gente junta os pés aqui. Nós vamos apertar o bloco, como se a gente quisesse espirrar ele lá para trás. Então tem um giro aqui interno da coxa, você empurra para dentro e para trás. Os pés bem colocadinhos lá na base, calcanhares. Aí você... Como se nada tivesse acontecido, né? Pode contrair os glúteos. É bom, né? Nossa, isso é muito legal. E aí o que você faz? Você tenta fazer o que nós fizemos até agora. Você pressiona o bloco e depois joga tudo isso para o pé. Tenta fazer isso. Ó.
Não deixa isso subir como uma tensão aqui em cima. Você pode explorar, né? O pisar de um pé, o pisar do outro pé, o pisar dos dois pés. Umbigo para dentro. Fica bem. Maravilhoso. Uau! Uau, 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 uau. Isso. A ideia é que a gente tenha uma consciência da coxa, normalmente só pela frente, né? A gente tem. Aqui a ideia é que a gente comece devagar a ter a noção do anel muscular. Te agarre fêmures. As coxas fortes vão ajudar os joelhos, então, nesse sentido, alongar as pernas, fortalecer com esse exercício das contrações, com o bloco ou sem o bloco, vão trazer saúde para os joelhos. Então, vai melhorar a nossa caminhada, vai melhorar o nosso sentar. E toda essa estrutura vai favorecer a consciência da nossa pisada. Isso vai só aumentar o poder da pata. E o que nós precisamos é ligar, né? Como se tivesse um fiozinho no coração do pé direito, no coração do pé esquerdo, um fiozinho que sobe e faz um laço aqui, bem bonitinho, né? Um lacinho aqui, assim. E conecta. Então, aqui tem um circuito. O tempo todo, o estabelecimento da base com a terra. E, no nível do tronco, né, quando a gente for pensar no nascimento da verticalidade, o que acontece? Eu tô entregando para a base o que hoje tem acontecido no alto. Então, quando eu não tenho base, eu tenho um tronco comprometido. Eu tenho um tronco com dores, com tensões, com rigidez, porque não tenho base. Eu estabeleço a base e imediatamente começa um descongestionamento muscular, energético, circulatório. Surge um relaxamento. A partir desse relaxamento, eu vou começar agora a quebrar a rigidez entre as vértebras. Aqui, como exercício semente, eu só estou oferecendo para vocês, hoje, nesse encontro, o esvaziamento do tronco vaso. Então, a gente está fazendo essas flexões. Mas na yoga, né, nos exercícios de yoga que vocês forem fazer, tem a lateralidade, tem as torções, tem as extensões, tem para fazer sentado, para fazer em pé. Então, esses exercícios para quebrar a rigidez da coluna, aproveitando o relaxamento que a base vai nos dando. Então, eu preciso disso no nível, né, para o nascimento da verticalidade. Primeiro a base, depois flexibilizar a coluna novamente, para poder alongá-la, e depois tonificar. Daí a gente precisa dos exercícios de tonificação das costas, para dar sustentação a essa coluna que agora começa a crescer com mais liberdade. Porque a base apoia, impulsiona, e a coluna agora tem mais espaço entre as vértebras. Eu vou colocando algum nível de massa muscular que colabore, né, para esse crescimento, para essa altitude se sustentar. Então, depois do intervalo, agora a gente vai fazer uma pequena pausa, né, para alguma coisa que eu acho que está acontecendo ali. Me toca aqui, vai acontecer algo aqui. Nossa, eu vou lá. A Lina diz que é doida. Tá? Daí eu quero passar um outro exercíciozinho nesse sentido para a coluna, para vocês, e para o coração. E daí, nesse stretch que vai acontecendo, ou seja, eu tenho uma base, eu tenho uma altura, começou a surgir um espaço. Só que esse espaço ele tem que surgir assim e ele tem que surgir assim.
Então, eu tenho que fazer algumas coisinhas para as mãos, braços, ombros, para que agora surja uma esfera aonde a potência da presença, a gente vai dizer que a potência da presença está aqui. O brilho, né, criativo de manifestação está aqui. Mas isso aqui só vai se abrir porque há chão e porque há espaço. Tá bom? Sintam-se à vontade. A gente já volta. Que horas são? 10h15? Então, 10h30, no máximo 10h35, descontando o ponto. Vai vender estrelinha que chegar a 10h35, mas pode.